Boa noite. Boa noite. Salmos 43. Amém? Ó Deus, declara que eu estou inocente e defende a minha causa contra essa gente que não te adora. Livra-me das pessoas traiçoeiras e perversosas. Tu, ó Deus, és o meu protetor. Por que me abandonaste? Porque tenho de viver sofrendo, perseguido pelos meus inimigos? Manda a tua luz e a tua verdade, para que elas me ensinem o caminho e me levem de volta a Sião, o teu monte santo, e ao teu templo, onde vive. Então eu irei até o teu altar, ó Deus, pois tu és a fonte da minha felicidade. Eu tocarei a minha lira e cantarei louvores a ti, ó Deus, meu Deus. Por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? Eu, porém, a minha esperança em Deus, e ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Ó meu Deus e amado Pai, abençoe todos que estão aqui, abençoe quem não pode vir, abençoe o pastor Estevam que vai levar a palavra, em nome de Jesus, amém. Boa noite, graças a Deus, irmãos. Irmãos, vamos abrir no livro de Miqueias, no capítulo 2. Amém? Ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal. A luz da alva o praticam, porque o poder está em suas mãos. Se cobiçam campos, os arrebatam. Se casas, as tomam assim. As tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Portanto, assim diz o Senhor: eis que projeto mal contra esta família, do qual não tirareis a vossa serviço, e não andareis altivamente, porque o tempo será mau. Naquele dia se criará contra vós outros, um provérbio. Se levantará pranto lastimoso e se dirá: estamos inteiramente desolados. A porção do meu povo, Deus a troca. Como me despoja, reparte os nossos campos aos rebeldes. Portanto, não terás na congregação do Senhor, em pela sorte, lançar o cordel nessa possessões. Não babujeis, dizem eles, não babujeis tais coisas, porque a desgraça não cairá sobre nós. Tais coisas anunciadas não alcançarão a casa de Jacó. Está irritado o Espírito do Senhor? São essas as suas obras? Sim, as minhas palavras fazem o bem ao que anda retamente. Mas há pouco se levantou o meu povo como inimigo, além da roupa.
Roubais a capa àqueles que passam seguros, sem pensar em guerra. Lançais fora as mulheres de meu povo, do seu lar querido. Dos filhinhos delas tirais a minha glória para sempre. Levantai-vos e ide vós embora, porque não é lugar aqui de descanso. Ide-vos, por causa da imundícia que destrói, sim, que destrói dolorosamente. Se houver alguém que, seguindo o vento da falsidade, mentindo, diga: eu te profetizarei do vinho e da bebida forte, será esse tal o profeta deste povo. Certamente te ajuntarei todo, ó Jacó. Certamente congregarei o restante de Israel. Polosei todos juntos, como ovelhas no aprisco, como rebanho no meio do seu pasto, para um grande ruído por causa da multidão dos homens. Subirá diante deles o que abre caminho. Eles romperão, entrarão pela porta e sairão por ela. E o seu rei irá diante deles. Sim, o Senhor à sua frente. Amém, irmãos? Semana passada a gente estava fazendo um estudo em casa, no livro de Miqueias. E eu vi que no livro de Miqueias ele fala sobre a punição do juízo e a promessa de restauração. Ele vem expor o pecado da nação, advertir sobre o juízo iminente, encorajar o arrependimento à luz do propósito redentor de Deus na vinda do Messias. Aqui no capítulo 2, que acabamos de ver, Miqueias pronuncia lamento sobre Judá, identificando os pecados que tinham tornado necessário o juízo, particularmente a opressão cruel e a resistência à palavra de Deus. A condenação dos pecados sociais na nação enfatiza a autoridade e a unidade da lei de Deus. No mínimo, a nação era culpada de transgredir o 8º e o 10º mandamento, que proíbem o roubo e a cobiça. E a seu tempo o profeta exporta também os pecados religiosos do povo. Mas a lógica do profeta é clara. Maltratar o próximo impede que a pessoa esteja em harmonia com Deus. Pregar todo o conselho de Deus requer denunciar o pecado e advertir sobre o juízo, tanto quanto anunciar a graça do Evangelho. Muito frequentemente, as pessoas rejeitam a mensagem dura, querendo ouvir apenas que tudo acabará bem. Mas a maravilha do Evangelho da graça só pode ser entendida à luz do terror e do perigo sem ela. Sem a graça, estamos condenados. Mas Miqueias proporciona um bom exemplo para expor e condenar o pecado em seu caminho, para a gloriosa mensagem de paz e salvação, que só pode ser encontrada em Cristo. Como está escrito no versículo 12 e 13: certamente te ajuntarei todo, ó Jacó, certamente congregarei o restante de Israel. Polosei todos juntos, como ovelhas no curral, como um rebanho no meio do seu pasto, para o estrondo por causa da multidão dos homens. Subirá diante deles aquele que abre o caminho. Eles romperão e entrarão pela porta, e sairão por ela. E o rei irá diante deles, e o Senhor atesta deles. Aí, irmãos, eu sempre, quando eu faço um estudo, eu procuro um devocional de alguém. Como eu tenho um livro do estudo, às vezes eu procuro se tem algum texto, alguma coisa referente ao estudo. E no livrinho lá tinha um devocional no estudo, ele pega no trecho do capítulo 13, e subirá diante deles aquele que abre o caminho. Aqui Spurgeon nos mostra que, visto que Jesus foi à nossa frente, as coisas não permanecem como seriam se ele não tivesse passado por esse caminho. Ele venceu todo inimigo que obstruía o caminho. Alegre-se agora, guerreiro medroso. Não apenas Cristo transitou pela estrada, mas ele acabou com seus inimigos. Você teme o pecado? Ele pregou a sua cruz. Você teme a morte? Ele foi na morte da morte. Você tem medo do inferno? Ele o trancou, impedindo a entrada de qualquer um de seus filhos. Eles jamais verão o golfo da perdição.
Qualquer inimigo que esteja diante do cristão já foi vencido. Há leões, mas seus dentes foram quebrados. Há serpentes, mas suas presas foram retiradas. Há rios, mas há pontes pelas quais se pode atravessá-los. Há chamas, mas usamos a vestimenta incomparável que nos torna invulneráveis ao fogo. A espada que foi forjada contra nós já está cega. Os instrumentos de guerra que o inimigo está preparando já não têm objetivo. Deus, na pessoa de Cristo, retirou todo o poder que qualquer coisa possa nos ferir. Muito bem. Então o exército pode marchar em segurança e você pode ir adiante alegre em sua jornada, pois todos os seus inimigos foram vencidos de antemão. O que você pode fazer a não ser marchar para capturar a presa? Estão vencidos, subjugados. Tudo o que precisa fazer é dividir os despojos. É verdade que frequentemente você entra em combate, mas a luta será contra um inimigo derrotado. A cabeça dele está quebrada. Ele pode tentar feri-lo, mas não terá força suficiente para cumprir o plano malicioso. Sua vitória será fácil, e seu tesouro será maior do que se pode contar. Nesse devocional, Spurgeon nos encoraja a estar cada vez mais firmado em Cristo. E assim, qualquer batalha que possamos enfrentar, seja espiritual ou carnal, já somos vencedores, pois Cristo já venceu todas elas por nós, e devemos obediência aos seus ensinos. E para terminar, irmãos, proclame em alta voz a gama do Salvador, que carrega o maravilhoso nome de avassalador, doce nome que muito lhe convém, que avassala a terra, o pecado, a morte e o inferno. Amém, irmãos? Irmãos, nesse momento, quero pedir para uma oração silenciosa e levarmos as nossas confissões ao Senhor. Senhor, Deus, meu Pai, nós já chegamos a Ti nesse momento, ó Deus, para entregar as nossas condições, ó Pai. Ó Senhor, o Senhor sabe de cada confissão aqui entregue a Ti, ó Deus. O Senhor vem nos perdoar, ó Pai. Ó Senhor, éramos miseráveis pecadores, merecedores da Sua ira, ó Pai, da condenação, mas pela morte e ressurreição do Seu Filho Jesus, somos salvos, ó Deus, pela graça, ó Pai. Ó Senhor, louvamos e agradecemos por esse momento, ó Pai, de podermos estar reunidos livremente, ó Deus, para cultuar o Teu santo nome, ó Pai. Ó Senhor, que o Senhor venha trabalhar em nossos corações, ó Deus, e venhamos a aprender mais da Tua palavra, ó Pai, e possamos transmiti-la para mais pessoas, ó Deus. Ó Senhor, que o Senhor venha continuar abençoando essa igreja, ó Pai. Abençoe cada membro aqui presente, ó Deus. Abençoe aqueles que não puderam estar aqui conosco, ó Pai. Ó Senhor, toca naqueles que querem estar mais presentes de Ti, ó Pai. Abre o coração deles, ó Deus. Ó Senhor, aqueles que estão passando nessa rua, ó Pai, aqueles que vão nos escutar, nos ouvir pela internet, ó Deus. Que o Senhor venha transformar o coração de cada um, ó Pai. Ó Senhor, que o Senhor venha continuar abençoando o pastor Estevão, ó Pai, que está à frente dessa igreja. Ó Senhor, o fortalecendo, assim como o Senhor tem feito, ó Pai. Abençoe a sua família, ó Deus, que está do seu lado, ajudando, dando forças também, ó Pai. Ó Senhor, que essa igreja continue sendo uma igreja bíblica, firmada na Sua palavra, ó Pai, e somente nela, Deus. Senhor, que tudo seja feito conforme a Tua vontade e o Teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Graças e paz, amados irmãos. Mais uma vez,
dia estamos reunidos na presença do nosso Senhor, prestando culto ao nosso Senhor. Eu convido você a ficar de pé para nós estarmos louvando ao único que é digno de receber toda a glória e todo o louvor. Vem sobre nós, teu som, reunidos neste ajuntamento, conversante neste momento, com a tua igreja que é teu povo.
Mas não
reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o Senhor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Amém? Senhor meu Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Abençoe, Senhor, as pessoas que estão aqui, abençoe as pessoas que não puderam vir, Senhor, conte elas. Abençoe as pessoas que não são salvas ainda, Senhor. Elas têm vidas muito difíceis. Nós cristãos, vezes, temos vidas difíceis, mas elas têm vidas pecaminosas e graves, Senhor. Então abençoe elas, Senhor. Perdoe todos os nossos pecados, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Convido você a abrir a palavra de Deus. No livro de Mateus, capítulo 15. A partir de amanhã nós vamos ter culto todos os dias para nós terminar o livro de Mateus esse ano. Falta bem pouco. Mateus 15. Versículo 32 até o versículo 39. A compaixão do rei pelos gentios. A palavra de Deus diz assim: e chamando Jesus os seus discípulos, disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tem que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos disseram: onde haverá nesse deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhe Jesus: quantos pães tendes? Responderam-lhe: 7 e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu e deu aos discípulos e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobejou recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. Temos aprendido que nós temos que olhar, estudar, meditar, ler a Bíblia, tendo em vista sempre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sobre as Escrituras, nós não estamos aqui para tentar chutar o que o autor tentava nos dizer, tentarmos imaginar a nossa vontade, o nosso desejo, mas nós estamos buscando descobrir, através da Escritura, o que o autor tensionava por meio do Espírito Santo nos dizer. Temos visto que o objetivo de Mateus é proclamar que Jesus é o Rei, que Jesus é o Messias, que Jesus é o Filho de Davi, que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Filho de Abraão. Aqui chegamos no capítulo 13, do versículo 53 até o capítulo 16, versículo 12, e nós estamos vendo as respostas ao governo de Cristo. Vimos a resposta do povo de Nazaré, a resposta dos governantes representado por Herodes, a resposta dos discípulos de Jesus, a resposta dos fariseus e escribas, a resposta da mulher cananeia, e agora estamos vendo a resposta dos gentios. É importante nós destacar que a ordem dos milagres, dos eventos, dos incidentes está diferente dos evangelhos, e nesse caso, em relação ao evangelho de Marcos, porque Mateus provavelmente organiza em ordem cronológica. E nosso objetivo nessa noite nós falarmos sobre a segunda multiplicação dos pães. Algumas pessoas afirmam que não é a segunda multiplicação dos pães, mas seria uma repetição daquilo que já aconteceu lá atrás.
O nosso objetivo é nós mostrar que não é a mesma coisa. O Evangelho de Mateus, ele nos apresenta Jesus como um rei eterno, como um Salvador prometido, que ultrapassa as fronteiras de Israel. Vimos nos versículos anteriores em relação a isso. No capítulo 15, nós vemos um momento crucial em que Cristo ministra em território gentil, demonstrando que o reino de Deus não se limita apenas ao povo judeu, mas se estende a todas as nações. Nós vimos que após curar a filha da mulher cananeia, que está no versículo 21 até o versículo 28, Jesus continua o seu ministério entre os gentios. Esse milagre não é apenas uma repetição, como nós falamos, do ocorrido em Mateus 14, mas um ato intencional que aponta para a inclusão do povo gentil no reino de Deus. Assim, Jesus vai manifestar o cumprimento das promessas messiânicas, que de todas as nações serão abençoadas por meio dele. Esse texto aqui vai nos desafiar a considerar o caráter inclusivo e abundante do reino de Deus. Ele é o pão da vida que satisfaz tanto as questões físicas, quanto questões emocionais, quanto questões espirituais. O povo gentil ele vai responder ao chamado do reino com uma fome espiritual. Um contraste impressionante com a incredulidade que nós temos visto dos líderes religiosos judeus. Ao examinarmos aqui o nosso texto, nós vamos ver a compaixão de Jesus, nós vamos ver a fraqueza dos discípulos e a resposta do povo ao reino, tudo apontando para a suficiência de Jesus como Salvador e Senhor de todos. Que nós possamos, à luz da Escritura, meditar e aprender com o nosso Senhor e Rei. Convido você a olhar para o versículo 32, que mostra a compaixão de Jesus pelo povo gentil, que é o nosso primeiro ponto. Versículo 32 diz assim: E chamando Jesus os seus discípulos, disse: Tenho compaixão desta gente. Como essa refeição aqui, nós vimos anteriormente que Jesus está em Decápolis, na região de Decápolis, fica claro que Jesus estende a sua compaixão, que antes era focada nas ovelhas perdidas de Israel, lembra que falamos anteriormente, agora também aos gentios. Como vimos na passagem da mulher cananeia, Jesus lança agora aquelas migalhas que caem, como diz a mulher cananeia, que caem da mesa dos seus donos. Ele começa agora a expandir, como se fossem aquelas migalhas, o seu reino para os países vizinhos, para os gentios. Com suas ações, Jesus já começa a mostrar o que vai acontecer futuramente, depois da sua ressurreição, que é a futura missão da igreja, em alcançar o mundo inteiro. Eu quero que os irmãos vejam um destaque aqui que o nosso texto nos mostra, que é a compaixão de Jesus. A compaixão de Jesus, ela vai refletir, eu quero que os irmãos observem, ela vai refletir o caráter de Deus, que cuida de todas as pessoas, sejam judeus, sejam gentios, sejam tanto judeus como estrangeiros. Quando nós falamos de gentil, é relacionado a todos os estrangeiros. O Salmo 145:9 diz: O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias permeiam todas as suas obras. Tudo que Deus faz, tudo que Deus tem feito na história, é por causa da sua bondade, do seu amor e da sua misericórdia. Tem um texto que meu pai sempre falava, que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Jesus reconhece a necessidade física do povo e atua como um bom pastor. Eu quero te convidar a nós olharmos o que diz o versículo, na continuidade do versículo. Veja assim, ele falou: tenho compaixão dessa gente. O que ele fez então? Ele mandou o pessoal embora. Vão embora, vocês estão com fome, vão procurar o que vocês querem comer. Vão procurar um McDonald's no meio do deserto. Bots no meio do deserto. Panificador Uai no meio do deserto. Não, ele diz assim: tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer.
e não quero despedi-las em jejum, para que não desfaleça, para que não morram pelo caminho. Eles estavam há 3 dias seguindo Jesus. Vimos no texto anterior que Jesus os curou aleijados, curou coxos, curou cegos, curou mudos. A todo tipo de doenças eles lançavam, eles jogavam aos pés de Jesus, e Jesus os curou. E eles permanecem andando com Jesus aonde Jesus iria. Esse detalhe sugere o compromisso e a fome espiritual daquele povo gentil, que reconhece a necessidade muito além de algo físico. Eu quero que você não perca de vista a resposta desse povo ao governo de Cristo, que é o nosso tema que nós estamos falando, que é a fome espiritual. Isso nos leva à profecia de Isaías 49, versículo 6. Eu convido você a abrir a palavra de Deus, do livro de Isaías 49, versículo 6. Isaías não é os livros de página grudada que o irmão Juninho gosta. E que aí já nós estudamos as folhas já. Isaías 49, 6. Eu quero que você observe o que está escrito aqui. Diz assim: sim, diz ele, pouco é o seres meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Observe, ovelhas perdidas de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Observe que Jesus veio para restaurar as tribos de Jacó e tornar a trazer os remanescentes de Israel. Quem são eles? As ovelhas perdidas de Israel. Mas não para por aí. Ele fala assim: e veio como luz para os gentios, e para seres a minha salvação, para seres o Salvador até a extremidade da terra. Jesus não veio apenas para o judeu. O que está dizendo aqui? A profecia era que ele viria para as ovelhas perdidas de Israel e também para os gentios. Como foi profetizado no Antigo Testamento, de Cristo demonstra que o seu reino ele não vai estar limitado à linhagem de Abraão, mas está aberto a todos que vêm a ele com fé. Jesus é tanto o Salvador dos judeus, quanto luz para os gentios, trazendo salvação a todos os que creem, conforme o plano soberano de Deus. Isso nos leva a João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para salvar apenas o judeu, para que todo que nele crê, tanto judeu quanto gentil, não pereçam, mas tenham a vida eterna. Mas nunca perca de vista que é para todo o que nele crê. Não é para todas as pessoas, mas é para todos aqueles que creem nele. Eu convido você a voltar para Mateus capítulo 15, versículo 33. E nós vamos ver agora novamente a incredulidade dos discípulos. Observe o que o nosso versículo nos diz. Mas os discípulos lhe disseram: onde haverá nesse deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? É fácil fazer pão para 4.000 pessoas? 4.000 homens, fora mulheres e crianças. Digamos que tenha 4.000 mulheres, mais 4.000 crianças, já daria 12.000 pessoas. Irmão Juninho, conseguiam fazer rapidinho pão para 12.000 pessoas? Quantas máquinas seriam necessárias para fazer? Muitas, não é? E não seria tão rápido assim. E os discípulos mostram uma grande falta de compreensão ao olharem novamente para as circunstâncias. Eles olharam novamente para o deserto e não lembraram do milagre anterior que Jesus realizou. E eles poderiam ter usado aquela experiência para confiarem nele novamente. Se Jesus tinha feito um tempo atrás, por que ele não faria novamente agora? Eles poderiam já ter dito ao Senhor: nós temos 7 pães aqui, e aí? Vai fazer aquele milagre de novo? O que eles perguntaram? Não tem, nós estamos no deserto, o que a gente quer que a gente faça o quê?
Mas como se nunca tivessem presenciado nada parecido, eles esqueceram de pedir ajuda e colocaram seus olhos apenas no deserto, apenas nas circunstâncias. Ainda bem que isso não acontece conosco. Nós sempre, quando passamos por um momento de tristeza, angústia, dor, enfermidade, nós olhamos para Jesus e lembramos daquilo que Jesus fez. Que nem diz um amigo meu, bom se esse. Da mesma forma, muitas vezes nós nos deixamos levar pela nossa própria falta de atenção e acabamos não refletindo sobre as bênçãos que Deus já nos deu no passado. Quantas situações que acontecem e muitas vezes nós não lembramos que Deus já fez aquilo nas nossas vidas. Vamos colocar um exemplo: muitas vezes os nossos filhos, os nossos familiares ficam doentes, mas nós nem não lembramos que Deus já os abençoou no passado, que Deus tem cuidado deles, e nós nos preocupamos novamente. E nós nos achegamos ao Senhor e falamos: Senhor, Tu quer que eu faça o quê? O que eu vou fazer? Eu estou no deserto aqui, Tu quer que eu faça o quê? Nem pedimos para Ele: Senhor, abençoa Ele, eu confio em Ti, eu descanso em Ti. E eu quero convidar você para olhar para aquilo que a Escritura diz. Lamentações, capítulo 3, versículo 21. O livro de Lamentações está depois do livro de Jeremias. Lamentações 3, 21. Nós vamos aprender uma grande lição em relação a isso aqui. Veja o que está escrito em Lamentações 3, 21. Quero trazer à memória o que pode dar esperança. Eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. De que forma? Eu convido você a olhar a sequência que está escrito, versículo 22 ou 25 diz assim: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim. Primeiro ponto, olhar para as misericórdias do Senhor. E versículo 23, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Segundo ponto, olhar para a fidelidade do Senhor. 24, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele, ele é tudo o que nós temos. Versículo 25, bom é o Senhor para os que o esperam por ele, para a alma que o busca, a bondade do Senhor. A forma de trazer à memória o que nos dá esperança é olhar para as misericórdias, olhar para a fidelidade de Deus e olhar para a bondade do Senhor. São 3 pontos: a misericórdia do Senhor, a sua fidelidade e a sua bondade. Ele é tudo o que nós temos. Devemos ser mais cuidadosos em manter as nossas mentes, os nossos olhos focados no Senhor. Quantas coisas Ele tem feito nas nossas vidas. Quantas vezes a misericórdia, a fidelidade, a bondade de Deus tem nos seguido na nossa semana, nos nossos dias, nos nossos meses, no nosso ano. Nós estamos chegando no final de 2024. Quantas lutas e aflições nós passamos esse ano. Quantas as dificuldades que nós passamos esse ano. E o texto diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Somente nós vamos trazer memória se nós olharmos para a misericórdia, a fidelidade e a bondade do Senhor. Quantos livramentos o Senhor tem nos dado, quantas obras Ele tem feito em nossas vidas. O que nós éramos em 2020, em 2021, em 2022, em 2023, olha a obra que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Que nós venhamos orar para Ele, para que as experiências anteriores com Ele nos ajudem a confiar que Ele continuará a nos sustentar no futuro. Vamos voltar para Mateus, capítulo 15. Apesar dos discípulos já terem testemunhado a primeira multiplicação, os discípulos ainda não compreendem plenamente o poder de Cristo. Eles não conseguem ainda ver o Senhor como Ele é de verdade.
Observe o que Jesus vai dizer aos seus discípulos em Mateus capítulo 16, versículo 8 ao versículo 10. Diz assim: percebendo, Jesus disse: por que discorrei entre vós, homens de pequena fé, sobre não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens e quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.400 cestos que tomastes? Observe, os discípulos ficaram aflitos, ansiosos, porque eles esqueceram de levar pão no barco. Daí eles ficaram preocupados, e Jesus diz: por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre não terdes pão? Eles ainda não lembravam do que Jesus fez. Aqui o papel de Jesus no ensino e no treinamento dos 12 vem em primeiro plano na narrativa. A pergunta dirigida a eles é uma censura pela falha na compreensão de que o Senhor, que alimentou miraculosamente 5.000 homens com suas famílias e 4.000 homens com suas famílias em outra ocasião, está apto a cuidar das necessidades físicas desses 12 homens também. Jesus alimentou 15.000 homens, 15.000 pessoas, entre homens, mulheres e crianças. Quantas pessoas tem na tua casa? Eu acho que ele não é capaz de sustentar a tua casa, de suprir a tua necessidade. Aliás, eles deveriam saber que Jesus é digno de sua fé plena em tudo o que ele lhe revelar nos dias vindouros. Dependência da graça. Isso tudo foi escrito, isso tudo aconteceu para que nós aprendêssemos lições muito valiosas também. Esse episódio aqui, ele nos mostra, ele sublinha, ele destaca a fraqueza humana e a necessidade constante da graça divina para entender, para confiar no poder de Cristo. Eu quero te convidar nessa noite a nós olharmos para aquilo que a palavra de Deus nos mostra. O primeiro texto está lá em João 15:5. João 15, só João 15:5 já derruba a maioria das doutrinas e pregações que se falam em lugares por aí, igrejas que se dizem por aí, em pregações principalmente que utilizam a teologia da prosperidade, seu braço, que é a teologia coach, que diz assim: eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu neles, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Esse versículo destaca que sem Cristo nós somos totalmente incapazes de realizar qualquer coisa espiritualmente frutífera. Sem mim nada podeis fazer. Não é nós que fazemos as coisas, não é por causa de nós que as coisas acontecem. Nós dependemos dele para tudo. A incapacidade total do pecador não regenerado torna a graça salvífica absolutamente necessária, tanto por ponto de partida quanto por progresso, e tanto pela plena concretização da salvação. Algumas pessoas dizem assim: tá, mas você tem que se cuidar para você não perder a tua salvação. Sim, se Jesus não estivesse conosco, se nós não fôssemos salvos por Jesus, com certeza nós ficaríamos pelo caminho. Mas o apóstolo Paulo escreveu em Filipenses 1:6 assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra, aquele que nos salvou, aquele que nos regenerou, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Não faz nenhum sentido Deus começar uma obra na vida do Mateus, e daqui 30 anos o Mateus abandonar o Senhor. Faz algum sentido em relação à palavra de Deus? Se Deus está fazendo uma obra na sua vida, Ele vai começar, Ele vai te sustentar e Ele vai completar essa obra. Se não fosse assim, todos nós estaríamos perdidos. Porque não há dia que nós muitas vezes não queremos desistir. Não há dia que muitas vezes nós não ficamos fracos e dizemos: Senhor, tem misericórdia da minha vida. 2 Coríntios 12:9. Então ele me disse: a minha graça te basta,
Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Aqui Paulo reconhece que é na sua fraqueza que a graça de Deus se manifesta, mostrando que nós dependemos da força do Senhor. O Senhor que é a nossa força. Nós não temos força de nos manter na presença dEle. Nós não temos força nem de orar sem a ação de Deus nas nossas vidas. Apesar da fraqueza humana, e a graça de Deus realiza seus propósitos nesse mundo caído. 1 Coríntios 10, 12 diz assim: aquele que pensa estar em pé, veja, para que não caia. Esse texto nos lembra que nós devemos ser sempre humildes e vigilantes, reconhecendo que sem a graça de Deus, todos estão suscetíveis à queda. É Deus que nos sustenta. Tem um texto do A.W. Pink, do Arthur Pink, que ele fala assim: Deus permite que os melhores homens se revelem, na melhor das hipóteses, apenas homens. Não importa quão ricamente dotados eles pareçam ser, quão eminentes no serviço de Deus, quão grandemente honrados e usados por Ele. Se o poder sustentador de Deus for retirado deles, ainda que por um momento, rapidamente será exposto que eles são vasos de barro. Nenhum homem permanece de pé por mais tempo do que é sustentado pela graça divina. O santo mais experimentado se entrega a si próprio, é imediatamente visto tão fraco quanto a água e tão tímido quanto um rato. Aquele que pensa estar em pé, cuida para que não caia. Filipenses 2,13 diz assim: pois é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. A nossa capacidade de fazer, de obedecer, de crer, de estar aqui, de orar. O que mais? De buscar o Senhor, de estudar a palavra do Senhor, ela vem exclusivamente de Deus. É uma obra de Deus. É Deus quem efetua em vós. Sabe aquela vontade de orar, de buscar o Senhor? É Deus quem efetua em vós. Sabe a vontade de nós estarmos reunidos aqui? É Deus quem efetua em vós. Hebreus 4,16 diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Esse versículo nos encoraja a buscar constantemente a graça de Deus, especialmente em momentos de tristeza, de necessidade, de angústia, de dor. John Piper escreveu sobre esse texto o seguinte: esse tal achegar-se não é um ato físico, não é construir uma torre de Babel por suas próprias conquistas para chegar ao céu, não é necessariamente ir ao prédio de uma igreja ou caminhar para o altar na frente. É um ato invisível do coração. Você pode fazê-lo enquanto está em pé, absolutamente imóvel, ou enquanto está deitado em um leito de hospital, ou enquanto está sentado em um banco ouvindo um sermão. Achegar-se não é mover-se de um lugar para o outro, é um direcionamento do coração à presença de Deus, que está tão distante quanto o santo dos santos do céu, e ainda assim tão perto quanto a porta da fé. Ele nos ordena que venhamos, nos aproximemos e nos acheguemos até Ele. Salmo 73, 26 diz assim: ainda que minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Mesmo quando nós falhamos, Deus é a nossa força. É Ele que nos sustenta por sua graça. Judas 20, versículo 24 diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua graça. Deus é quem nos guarda de cair, é Ele que nos mantém firmes até o fim. Ele é poderoso para nos guardar de tropeços. Se por um instante Ele retirasse a sua graça, retirasse o seu poder sustentador, nós cairíamos como um coco de um coqueiro. Já viu um coco caindo num coqueiro?
Ninguém consegue segurar. E ele se quebra, porque um coqueiro tem, eu pesquisei, tem cerca de uns 30 metros de altura. Então ele espatifa no chão. 1 Pedro 1,5: sois guardados pelo poder de Deus. É Ele, mesmo fraco e instáveis, nós somos guardados pelo poder de Deus. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos alimenta, é Ele que nos mantém. Ele é o autor e consumador da nossa fé. William Littleworth, ele escreveu assim: não há pulsação nem agonia que o nosso coração possa conhecer, que Deus não sinta lá de cima. Como Jesus disse: no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Agora Mateus 15, novamente, vamos ver a provisão abundante de Cristo, versículo 34 até o 36. O primeiro ponto é a pergunta de Jesus. Versículo 34 diz assim: perguntou-lhe Jesus: quantos pães tendes? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Assim como a multiplicação anterior, Jesus pergunta aos discípulos aquilo que eles têm. Eu gostaria de destacar 2 pontos aqui. O primeiro deles é a soberania de Cristo sobre os recursos humanos. Jesus, ao perguntar sobre a quantidade dos peixes, dos pães disponíveis, ele não está buscando informação, que ele já sabia, mas ele está ensinando uma poderosa lição. Ele usa os recursos limitados que temos para realizar grandes feitos. Este é um exemplo claro da soberania de Deus em operar sua vontade, independente das limitações humanas. Amados, olhem para nós. Todos nós somos limitados. Todos nós passamos por dificuldades. Quantas vezes, por exemplo, quando nós estamos montando um sermão, por exemplo, um texto bíblico, o irmão Juninho agora sabe o que é isso toda semana, o quanto é difícil, o quanto é complicado. Não é fácil de chegar aqui e falar. Não é fácil, muitas vezes as coisas somem, como as pessoas dizem, dá um branco. Parece que naquele momento você tem que ler mais, tu tem que ler mais, tem que estudar mais, tem que buscar mais o Senhor. Deus usa-nos, mesmo nós sendo totalmente limitados, como instrumentos em suas mãos. Perceba que o poder é dele, não nosso. Nós muitas vezes não sabemos o que isso causa de efeito. Muitas vezes nós falamos e às vezes não vê nada. Ninguém está girando aqui dentro. Não tem a unção do helicóptero. Não vê as coisas acontecendo, mas Deus está fazendo a sua obra. Mesmo nas nossas limitações, Deus faz a sua obra. Esse é um exemplo claro da soberania de Deus em operar sua vontade independente se nós somos limitados humanamente. Isso reflete o ensino de que Deus é o Senhor sobre tudo. Ele pode usar até os meios mais insignificantes para cumprir os seus propósitos. Assim como Deus usou Moisés com um simples cajado. Lembra que ele falou que ele era travado de língua? E quem falou com Herodes, com o rei? Moisés. Um instrumento de Deus. Aqui Jesus usará 7 pães e alguns peixinhos para alimentar uma multidão. O segundo ponto é a dependência do cristão em meio à insuficiência. Os discípulos apresentam a Jesus o pouco que eles têm, mas é o poder de Cristo que vai multiplicar e satisfazer a necessidade de todos. Isso ressalta uma doutrina muito importante, que é a doutrina da providência de Deus. Ela ensina que Deus não apenas cria, mas Ele sustenta e governa todas as coisas. Não é como o teísmo. O teísmo afirma que Deus criou as coisas e deixou com que as coisas acontecessem. Deus só fica olhando, observando aquilo que está acontecendo na natureza. Não é o que a Bíblia fala. A Bíblia fala que Deus tanto criou, como sustenta e governa todas as coisas. Tudo o que acontece faz parte do plano perfeito de Deus. Nós sabemos que sem a providência divina, os nossos esforços também seriam totalmente inúteis. Deus nos permite trazer nossos esforços, mesmo pequenos, mas é Ele que traz o aumento. A lição aqui é clara: nós dependemos completamente de Deus para transformar o pouco que temos em algo suficiente para a glória do Senhor.
Agora observe a ordem e ação de Jesus. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu e deu aos discípulos e estes ao povo. Primeiro, Jesus ordena que o povo se sente no chão. O meu destaque aqui é a obediência e a submissão do povo. Nós não vemos registrado se as pessoas perguntaram por quê. Mas nós vemos que Jesus diz para eles sentar e todo mundo senta. João 14:21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos os guarda. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também amarei e me manifestarei a ele. Quando nós obedecemos, quando nós somos submissos ao Senhor, nós demonstramos primeiro que o amamos. E nós somos abençoados por Ele. Nós não obedecemos a Ele para nós sermos abençoados. Nós obedecemos a Ele porque nós o amamos. Mas Ele nos abençoa. Olhe novamente para o texto. Diz assim: tomou os 7 pães e os peixes e dando graças. Jesus tomou os pães e os peixes e dá graças a Deus. Olha que importante lição que nós aprendemos. Jesus agradece o governo porque é o governo que nos dá o sustento de todos os dias. Nas eleições parece, não é? Que se não ganhar um ou outro, todos nós vamos passar fome. Mas aqui Jesus nos mostra, ele agradece a Deus, reconhecendo que toda a provisão vem de Deus. O dólar pode estar 6,15, 6,2. É Deus que supre as nossas necessidades. E em seguida nós vemos Jesus envolvendo os discípulos na distribuição, ilustrando que o reino de Deus opera por meio de seus servos. 7 pães e poucos peixes mostram que Cristo transforma escassez em abundância. Cristo é suficiente para aquele povo. Mateus Henry escreveu que Cristo alimenta tanto o corpo quanto a alma. Ele é o pão da vida que satisfaz todas as necessidades. O ato de multiplicar o pão aponta para a verdade de que Cristo é o único que pode satisfazer plenamente tanto a fome física quanto a fome espiritual, tanto de judeus quanto de gentios. Sabe aquele vazio do tamanho do mundo? Ele é satisfeito somente com Cristo. A salvação vem exclusivamente por meio de Cristo, e somente Ele pode suprir a necessidade espiritual de toda a humanidade. Chegamos no verso 37 e 38, que é a abundância do reino. Observe o que está escrito: todos comeram e se fartaram, e do que sobrejou recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Aqui nós vemos um milagre semelhante ao que foi descrito anteriormente. Anteriormente nós vemos que Jesus alimentou 5.000 homens, mais mulheres e crianças, e usou 5 pães e 2 peixes para fazer isso. Agora ele alimenta 4.000 homens, mais mulheres e crianças, com 7 pães e alguns peixinhos. Além disso, anteriormente sobraram 12 cestos cheios de pedaços. Enquanto agora, apesar de uma quantidade inicial maior, sobraram 7 cestos cheios. Esse relato nos ensina que o poder de Deus não depende da quantidade de recursos disponíveis. Para Ele tanto faz, muito ou pouco. Como disse Jonas ao enfrentar um exército inimigo numeroso com poucos soldados, em 1 Samuel 14,6, ele disse assim: disse, pois, Jonatas aos escudeiros: vem, passemos a guarnição deles e circuncisos. Porventura o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou com poucos. A fartura e a sobra vão refletir a abundância do reino de Cristo, disponível para judeus e tanto para gentios. Lembra? Tanto para os judeus houve fartura e houve sobra. Os gentios houve fartura
e houve sobra. Efésios 3:8 diz: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Hermann Ridderbos, ele afirmou que a multiplicação dos pães é um símbolo do banquete messiânico, um prelúdio da plena manifestação do reino de Deus. Despedida e missão continuada, veja o versículo 39. E tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. A multidão agora é despedida, como diz, com a barriga cheia, tranquilos, eles tinham se alimentado para voltar para suas casas. E Jesus continua seu ministério, mas o impacto da sua presença entre os gentios aponta para a futura inclusão definitiva destes do reino, como visto em Atos. Esses versículos, embora simples, encerram uma seção crucial do ministério de Jesus, destacando a sua missão universal. A inclusão dos gentios no reino de Deus é uma poderosa manifestação do plano redentor divino. Pela graça soberana de Deus, o Evangelho foi aberto a todas as nações, cumprindo as promessas feitas aos patriarcas e profetas, e reafirmando que em Cristo todos podem encontrar salvação e participar do seu reino eterno. Lembra da resposta do povo ao reino de Cristo? Olhamos para Mateus 15. O povo gentil segue Jesus por 3 dias, evidenciando a fome espiritual. Quanto tempo será que nós aguentaríamos? Ontem eu fui caminhar na avenida, já doeu muito minhas pernas, meu joelho, meu pé. 3 dias andando atrás de Jesus. Não teve dor no joelho, dor no pé. Ninguém reclamou de fome. Essa resposta contrasta com a rejeição que Jesus frequentemente enfrentava entre os líderes religiosos judeus. Jesus não somente os cura, mas também os alimenta. Jesus não apenas supre as necessidades físicas, mas todas as necessidades físicas, emocionais e espirituais. A multiplicação dos pães demonstra que o reino de Cristo é para todos que vêm a Ele com fé. Versículo 37 diz: todos comeram e se fartaram, e do que sobejou recolheram 7 cestos cheios. Trouxe algumas aplicações práticas para as nossas vidas, além da que nós já falamos. A primeira delas é a compaixão e a misericórdia de Cristo. Aqui é um chamado de compaixão. Jesus demonstrou profunda compaixão pelas necessidades físicas da multidão. Como igreja, nós somos chamados a refletir essa compaixão, não apenas no cuidado espiritual, mas também nas necessidades físicas e emocionais das pessoas ao nosso redor. A palavra de Deus enfatiza que a compaixão de Cristo é central no ministério da igreja, sendo uma expressão do amor e da graça de Deus para o mundo. Efésios 4:32 diz: sede bondosos uns para com os outros, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amados, todos nós passamos por dificuldades. Amados, todos nós cometemos pecado. Se algum líder cristão, evangélico, pastor, ministro, qualquer um disser que não peca, já pecou, a Bíblia fala. Todos nós, seja eu, seja você, todos nós estamos, que nem diz, no mesmo barco. Todos nós passamos por dificuldades, todos nós passamos por ansiedades, todos nós passamos por aflições, todos nós passamos por dificuldades em muitos lugares. Na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho. Todos nós, depois dos 30 anos, sentimos dor. Dor na coluna, dor na cabeça, dores que a gente nem sabia que poderia ter, não é? Em órgãos que a gente aperta para ver o que seria. Todos nós. E por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos ser bondosos uns com os outros. Nós devemos sempre ser humildes. Muitas vezes as pessoas elas se esquecem que também são pecadoras. Se esquecem de ser misericordiosos com as outras pessoas.
Nós, com nossa misericórdia, sendo misericordiosos, nós devemos olhar para os outros com os olhos de compaixão, como Jesus nos ensinou, ajudando no que for preciso e orando por essas pessoas. Muitas vezes nós não sabemos o que as pessoas estão passando. Tantas pessoas que eu conheço que estão passando por necessidades físicas, por exemplo, doenças que eu nem imaginava que aquela pessoa estaria sofrendo. Segundo, dependência de Deus para suprir todas as necessidades. Nós temos aprendido bastante sobre isso nos últimos anos. Assim como Jesus usou os poucos pães e peixes para alimentar a multidão, nós devemos aprender a confiar plenamente em Deus, reconhecendo que Ele é a fonte de toda a provisão. A palavra de Deus enfatiza que a igreja não deve confiar em seus próprios recursos, não deve confiar em suas habilidades, não deve confiar no seu dinheiro, nos seus bens, no seu trabalho, mas na graça soberana de Deus para cumprir a sua missão. Recentemente o Rio Grande do Sul aprendeu essa lição, muitas pessoas aprenderam essa lição. Quantas pessoas colocaram o seu coração nas suas coisas, na sua empresa, nas suas casas? Eu tenho tudo. Veio um alagamento lá, a pessoa perdeu tudo o que tinha. Onde está o coração dessas pessoas? Eu conversei recentemente com os familiares que passaram por essa situação. Eles falaram que Deus deu paz para eles. Porque Filipenses 4,19 fala: e o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a riqueza da sua glória, por Cristo Jesus. Nós não sabemos o que vamos passar na nossa vida. Nós não sabemos quais são as lutas, quais são as dificuldades que nós vamos passar. Mas sempre lembra que Jesus, Deus, supre todas as necessidades por Cristo Jesus. Terceiro, o reino de Deus é para todos, inclusive para corintianos. Não tem corintiano, para palmeirense. A alimentação da multidão gentia demonstra que o reino de Deus não é restrito a um grupo étnico, a um grupo cultural, mas para todas as pessoas. Como igreja, nós somos chamados a proclamar o Evangelho a todas as nações, sem distinção cultural, de classe, de origem ou mesmo raça, como dizem as pessoas. Isso reforça a universalidade do reino de Deus e da missão da igreja para alcançar todos os povos. Atos 10, 34 a 35 diz assim: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo e é aceitável. Quarto lugar, a suficiência de Cristo. A Bíblia fala que Cristo é o pão da vida e a multiplicação dos pães aponta para isso. Nós devemos ensinar e viver a verdade que Cristo é tudo, não somente o que precisamos, mas é tudo que nós temos para a nossa vida espiritual. Sem Jesus não há vida com Deus. Sem Jesus não há caminho, não há outro caminho. Só Jesus é o caminho. Ele é o suficiente para nos sustentar e nos saciar. Nós devemos proclamar essa verdade com clareza, especialmente em um mundo que busca satisfação em coisas passageiras e coisas totalmente superficiais. João 6,35 diz: disse Jesus, eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Quinto lugar, a responsabilidade da igreja para alimentar espiritualmente a multidão. Como Cristo alimentou a multidão, os discípulos de Cristo, súditos do reino de Deus, têm a responsabilidade de alimentar espiritualmente o povo de Deus, oferecendo a palavra de Deus com fidelidade. Isso inclui o ensinamento bíblico, a leitura da palavra de Deus, toda hora, em todo momento, a palavra de Deus. Inclui a pregação do Evangelho e a celebração das ordenanças na casa do Senhor. Como igreja, nós devemos ser um lugar onde a verdade de Deus é proclamada e onde os crentes são nutridos espiritualmente. Atos 2,42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Sexto lugar, a suficiência de Deus em meio às limitações humanas. Mesmo quando nós enfrentamos dificuldades ou sentimos que as nossas forças são limitadas, nós devemos lembrar que Jesus é suficiente para suprir as nossas necessidades, tanto as nossas pessoal, como as necessidades da sua igreja.
Assim como Jesus usou o pouco que havia para fazer muito, podemos confiar que Deus usará nossas ações, por menores que pareçam, para a sua glória e para o crescimento do seu reino. Por mais que pareça bobagem muitas vezes nós pensamos assim, qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Uma vez eu ouvi um pastor falando sobre isso, o que Deus deseja que eu faça? A pessoa chega na igreja, no local de culto, e tem um papel jogado no chão. Ele ora, Senhor, o que tu quer que eu faça? E olha para aquele papel jogado no chão. Senhor, me mostre a tua vontade. O que tu quer que eu faça? O que tu quer que eu faça, Senhor? Se Deus fosse falar diretamente para ele o que ele ia fazer, junta aquele papel e joga no lixo. Por mais simples que seja essa ação, ela faz com que as coisas sejam diferentes. Quantas vezes nós chegamos, por exemplo, a cadeira está torta, ajeitamos a cadeira. Nós estamos ajudando a organizar o local de culto. Quantas vezes as pessoas estão desanimadas, por exemplo, nós chegamos, boa noite, irmão, graça e paz, tudo bem com vocês? A pessoa já fica até mais contente, não é? Fica mais feliz, né, Laura? Muitas coisas fazem diferença, muitas vezes nós não percebemos. 2 Coríntios 12:9 fala, então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E para nós concluirmos, eu quero que você imagine um grande rei que prepara um banquete em seu palácio. Inicialmente as portas do salão foram apenas abertas para os cidadãos do seu reino. No entanto, ao longo do tempo, o rei vê à distância um grupo de exilados, um grupo de estrangeiros, um grupo de famintos, um grupo de desgastados que vagam pelas terras desertas ao seu redor. Movido pela compaixão, ele envia seus servos para trazer esses exilados à sua mesa. Embora os convidados originais nem sempre reconheçam o valor do convite, os estrangeiros com fome e sede se aproximam com humildade e com gratidão. Eles se assentam e o rei não apenas os alimenta, mas os satisfaz completamente com porções abundantes, que sobram até mesmo após todos estarem saciados. Esse banquete é uma imagem do reino de Deus. A princípio, as promessas da aliança foram direcionadas às ovelhas perdidas, aos povos de Israel. No entanto, em sua graça soberana, Deus estende o convite aos gentios, mostrando que a salvação não é baseada na linhagem ou mérito, mas unicamente por sua graça e por sua misericórdia. Assim como o rei da parábola, Cristo é o pão da vida que sacia a fome espiritual de todos os que vêm a Ele em fé. A palavra de Deus usa essa inclusão e ilustra essa inclusão, a abrangência do pacto da graça, que não faz acepção de pessoas, mas chama de todas as nações, aqueles que foram eleitos desde a fundação do mundo. A multiplicação dos pães entre os gentios é um sinal do banquete eterno que Deus prepara e preparou para os seus servos, para o seu povo, tanto judeus quanto gentios, no glorioso reino vindouro. Convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 14. Lucas, capítulo 14, versículo 16. Acompanhe comigo. Diz assim: Jesus, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou seu servo para avisar os convidados: venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: comprei um campo e preciso ir vê-lo, peço que me desculpe. O outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, peço que me desculpe. E outro disse: casei-me, por isso eu não posso ir. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde o servo lhe disse: patrão, já fiz o que o senhor mandou e ainda há lugar.
Então o Senhor disse ao servo: saia pelos caminhos e atalhos e obrigue todos a entrar, para que a minha casa fique cheia. Porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Há muitas desculpas que as pessoas vão tentar dar por não quererem participar do banquete do Senhor. Jesus disse: vinde a mim, todos os que estarem cansados e sobrecarregados. As pessoas dizem: não, agora não. Eu estou muito ocupado agora, as coisas estão meio corridas, eu não posso agora, não tenho tempo para essas coisas. Há muitas desculpas que podemos dar para nós não nos reunirmos como igreja e cultuarmos ao Senhor. Os que valorizam mais, que dão mais prioridade a outras coisas do que Cristo, do que a sua palavra e sua igreja, jamais provarão da sua ceia. É o que está escrito na palavra do Senhor. Mas ainda há tempo, mas esse vai se findar. E quando isso acontecer, não vai haver mais esperança, a Bíblia fala. Lucas 14:33 diz assim: assim pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser o meu discípulo. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Deus, nos colocamos diante de Ti, Senhor, nessa noite. Nos colocamos diante da Tua presença nesse momento. Peço, ó Pai, que tenha misericórdia de nós, Senhor, que limpe o nosso coração, que limpe a nossa mente, que nós possamos, Senhor, estar aptos a nos achegar a Ti, Senhor. Venha, Senhor, continuar estando conosco, nos sustentando, nos guardando, como diz a Tua palavra, Senhor. Deus, não sabemos o que vamos passar essa semana. Quais são as lutas, quais são as tentações, quais são as aflições. Não sabemos se ficaremos enfermos ou se alguém que amamos ficará enfermo. Mas eu sei que Tu estarás conosco, Senhor. Eu sei que Tu estás conosco, Senhor. Muito obrigado pelo Teu cuidado, Senhor, nas nossas vidas. Muito obrigado pelo Teu amor pelas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, sempre pela Tua graça derramada em nossas vidas. Dá-nos uma semana abençoada por Ti, guardados pelo Teu poder, Senhor, como diz a Tua palavra. Abençoa todos aqueles que não puderam estar aqui nesse lugar nessa noite. Que eles possam ser encontrados por Ti nesse momento. Que eles possam ser abençoados por Ti nesse momento, Senhor. Levanta pessoas vindas de Ti, Senhor, que possam nos ajudar, que venham nos ajudar aqui na Tua obra, Senhor. Mas acima de tudo, Senhor, que se faça a Tua obra em nossas vidas, Senhor, para que nós possamos estar aptos, Senhor, a pregar o Teu Evangelho, a falar de Ti, aonde nós estivermos. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Terça-feira, nós estaremos aqui novamente, às 19h59. Amém.